Boa noite, pessoal. Estamos começando mais um Fala aí, Jô, aqui pela rede Connect TV. Continuamos aí com a pandemia do coronavírus e temos, durante todos esses programas, desde o início, falado sobre diversos temas ligados a toda essa situação. Falamos com médicos, falamos com advogados, sobre educação e hoje vamos falar também sobre o lado psicológico. Eu estou aqui com uma pessoa muito especial, que é a doutora Daiane Dalmichem, psicóloga, trabalha com situações de crise e uma pessoa muito querida, minha querida esposa. Daiane, seja muito bem-vinda aqui ao Fala aí, Jô. Boa noite, obrigada pelo convite. Bom, vamos falar sobre tudo o que tem acontecido, todas as situações. E eu queria que você falasse para a gente, para começar, o que toda essa situação está causando no lado psicológico das pessoas, de toda a nossa população? A gente está, todo mundo mobilizado para trabalhar com as questões, para a gente se proteger fisicamente, né? Então, a questão do isolamento social, a questão do confinamento, higiene, todo mundo preocupado em proteger-se do vírus. Mas eu costumo dizer para os meus pacientes que a gente é um ser biopsicossocial e espiritual. Ou seja, a gente é a soma de tudo isso. E o que pode estar gerando, né? O que está gerando nas pessoas nesse momento é uma situação de incerteza, de medo, né? De um descontrole, porque a gente não sabe o que vai acontecer, mesmo a gente se protegendo, mesmo dentro de casa. É uma situação totalmente nova para as pessoas. Nunca se teve possibilidade de estar dentro da sua casa, com a sua família, trabalhando. Todo um cenário novo para a gente. Então, a gente está aí diante de uma sociedade cuidando muito do seu físico, mas muito impactado emocionalmente. Então, a gente encontra-se num momento de um estresse, por conta mesmo de incertezas e medos que a gente está... Muita angústia, né? Me fala uma coisa, eu tenho sentido as pessoas meio nervosas, meio preocupadas em todos os lugares, aqueles que estão ainda saindo à rua, todos em supermercados, em alguns ambientes, as pessoas estão muito, assim, preocupadas. O que isso pode causar para o lado emocional? Elas estão assim justamente porque elas estão impactadas emocionalmente, né? Você imagina que, de repente, embora não tenha sido de repente, mas eu acho que, de uma hora para outra, as pessoas precisaram mudar suas rotinas, deixar de cumprir compromissos. Não dá para a gente ficar tranquilo diante de uma situação onde vários sonhos foram quebrados, né? A rotina das pessoas foram modificadas. Eu escutei de uma paciente uma coisa muito interessante, né? Ela falou, eu pedi tanto para ficar em casa, para não ter trânsito mais, para poder curtir mais com os meus filhos, e agora eu estou sendo, de alguma maneira, forçada a fazer isso de uma maneira que eu não estava preparada. As pessoas estão nervosas porque elas não sabem o que vai acontecer no dia de amanhã, em relação a tudo. Então, você pensa, não só nervosas, mas angustiadas, ansiosas, muitos sonhos, Jô. Né? A gente tem pessoas que estavam com casamento marcado e tiveram que desmarcar, pessoas que esperaram uma vida inteira para fazer uma X viagem e, de repente, teve que desmarcar isso. A gente tem, estou falando de sonhos, mas a gente tem toda a instabilidade da economia, que as pessoas ficam numa dúvida, o que é mais importante, qual o impacto que vai ser mais, se é a saúde, se é a economia. Então, a gente encontra pessoas nervosas, intolerantes, mas acredito que isso já esteja melhorando. É um processo, né? Você vê que a primeira semana as pessoas estavam se adaptando a tudo isso, assustadas.
Depois a gente teve aquela parte até das mensagens no WhatsApp, você percebia a mudança, né? Primeira vez, primeira semana, os primeiros dias, as pessoas um pouco mais nervosas, assustadas, depois começaram as brincadeiras, depois houveram uns dias da semana que as pessoas começaram a colocar tudo o que o universo podia estar ensinando. Então as pessoas, elas não estão só nervosas, elas estão impacientes, elas estão intolerantes. Mas acredito que isso vai tomando um novo sentido. E me fala uma coisa, você continua atendendo os seus pacientes? Você falou da paciente que falou da situação de estar com o filho, então você continua atendendo? Sim. Mudou isso? Então, o CRP, ele, em caráter de urgência, né, de emergência, ele nos solicitou que fizéssemos atendimentos online. Estou atendendo, sim. Muitos pacientes que já estavam entrando num processo de alta por conta de ansiedade. Eu trabalho muito com ansiedade. Se queixaram de novamente estar sentindo sintomas. Então, eu continuei com os meus atendimentos. Agora, eu faço eles via online, né, virtualmente. Mas a gente está a todo vapor, eu e todos os meus colegas. Nessa hora, é o que eu falo, a gente tem que se preocupar com a saúde física, mas a saúde mental, ela tem uma responsabilidade muito grande no funcionamento do nosso corpo, né? Eu falo muito para os meus pacientes o tempo todo, mente sã, corpo são. E é isso. E você trabalha também com estresse pós-traumático. Essa situação toda vai gerar um trauma para as pessoas no futuro? Sim, nós estamos vivendo uma situação de crise. Existe uma pesquisa que está sendo realizada na China, numa universidade, acho que de Xangai, não lembro, onde eles já identificaram que agora estão entrando num outro processo, né, já estão saindo da crise, mas eles estão levantando que 20% da população está com estresse pós-traumático. Entenda que estresse pós-traumático é aquela dificuldade de lidar com o que você viveu, né? Então, as pessoas, sim, geram estresse pós-traumático. E vão precisar de um tratamento no futuro? Ou não? Toda situação que vem de um evento estressor, pode ou não gerar impactos, né? Cada um lida de uma forma com aquela situação. Então, não dá para a gente falar que todo mundo vai precisar de atendimento. O que a gente precisa, na realidade, é se observar e observar quem está do nosso lado, para identificar possíveis mudanças de comportamento, algumas questões que possam estar impactando o seu físico, né? Então, não necessariamente todo mundo vai precisar de atendimento. Mas a gente sabe que a sociedade ela vai, com certeza, adoecer, de alguma maneira, emocionalmente. Não dá para sair ileso disso. As pessoas costumam me perguntar, você acha que tudo vai voltar ao normal? Quando será que vai voltar ao normal? Eu acho que a gente não tem que pensar dessa forma. Normal, nunca mais. Igual, não vai ser mais. Nós estamos vivendo um momento de transformação. O ser humano está se transformando. Que bom que as pessoas possam se dar a oportunidade de autoconhecimento. Então, quanto mais autoconhecimento, melhor nesse momento. Avaliar como é que eu estou retomando a minha vida a partir de quando tudo isso terminar, né? E aí procurar ajuda, sim. E me fala uma coisa, essa situação, por exemplo, a gente vê as pessoas chegam no lugar, já pegam álcool gel, já lavam as mãos, ficam preocupadas onde vão tocar. Isso é uma parte da ansiedade também? Ou não tem? Olha, foi dada uma voz de comando para a gente que nós precisamos nos proteger fisicamente. E nos protegendo fisicamente, a gente também tem um alívio emocional. A ansiedade, ela vem da dificuldade da gente controlar controlar as coisas que estão acontecendo ao nosso redor, e isso gera preocupação. Então, é uma coisa ligada à outra. Então, assim, limpar as mãos, me proteger, não tocar onde eu estou,
me dá uma certa tranquilidade e, de alguma maneira, me acalma. E é a ansiedade que, às vezes, faz com que eu também tenha essa necessidade de ficar o tempo todo me protegendo. Uma coisa está ligada na outra. Agora, me fala uma coisa. Uma situação que já há tempos vem afetando muita gente, e é tema, inclusive, de diversos programas e etc., é a depressão. Essa situação toda vai gerar mais depressão para a população? Tudo depende de cada pessoa, né? De como a pessoa está lidando com aquela situação. É muito complicado a gente falar, vai gerar depressão, vai gerar ansiedade, vai ter estresse pós-traumático. Tudo depende de como o indivíduo está lidando com aquela situação, de tudo como ele enxerga aquilo. As pessoas falam, é melhor ficar isolado com pessoas da família dentro de casa? Muito relativo, né? Existem famílias que estão se adaptando e que toda essa situação não é legal, né? Então, é muito complicado a gente dizer, toda a população vai ficar com depressão, vai aumentar o índice de depressão, vai aumentar o índice de suicídio. A gente tem, sim, situações que possam desencadear um quadro depressivo, né? Você pode ter aí um aumento de perda de emprego, as pessoas podem ter seus negócios fechados, um luto muito grande, porque, graças a Deus, a gente tem poucos casos próximos da gente, mas não dá para você fazer de conta que você não está vendo o que está acontecendo no mundo, né? Não tem como você não viver o luto pelos nossos amigos italianos. Pelo que a gente está vendo, por exemplo, no Equador. Tudo isso sensibiliza e, de alguma maneira, toca, né? Então, é uma situação que é muito nova para a gente. Lidar totalmente com o desconhecido. O estresse pós-traumático, a gente geralmente vem depois de situações, por exemplo, de guerra, de catástrofe, né? E é uma guerra, a gente está vivendo uma guerra contra um inimigo que a gente não sabe quais armas a gente pode usar. Então, o sentimento de impotência não só gera depressão, como também vai gerar ansiedade. Então, é muito difícil a gente prever como vai ser o quadro lá na frente. Que o ser humano vai adoecer mentalmente, a gente sabe. A saúde mental vai ser uma coisa que a gente vai ter que olhar com muita cautela depois de tudo isso. E você tocou num assunto também, né? A perda do emprego, a gente vê também a dificuldade, principalmente de pequenos empresários, microempresários, que acabaram tendo que fechar seu negócio praticamente, e aqueles que não têm uma segurança financeira praticamente estão perdidos, né? Sem saber o que vão fazer, porque não sabe nem quando ele vai poder reabrir, né? Eu acho que são muitas perdas. São muitos lutos que a gente precisa aprender a viver. Não, assim, mesmo quem está com emprego, trabalhando, ou com seu negócio funcionando, essa nova dinâmica de trabalhar em casa, né, é uma perda também. Então, a perda do emprego, eu diria para você que ela é preocupante, mas ela não é nem a maior e nem a menor das perdas. São muitas perdas que estão acontecendo nesse momento e muitas que irão acontecer. Pelo que as autoridades dizem, a gente ainda nem chegou no pico, no ápice, né? Então, a gente está vendo aí os casos que aconteceram na China, na Itália, na Espanha, França, Reino Unido agora, Estados Unidos, mas já vem o impacto no Brasil também desse número alto de mortes que tem acontecido, né? Como você falou, por enquanto a gente está meio distante, né? Mas já chega perto, né? E essa situação de não saber o que realmente vai acontecer geram todos esses conflitos que a gente está vendo aí, inclusive em questão de política, né? Porque nós temos uma capacidade de negar, né? E é o que está acontecendo.
Então, essa angústia de não saber se realmente é tudo isso, se realmente precisa isolar, isso gera muita insegurança. Em relação ao que pode vir a acontecer, é uma coisa que ainda está longe, mas e é verdade, é um fato. A gente olha para as pessoas, para os países, é como se a gente estivesse um pouquinho atrás, sabendo o que vai viver. Como se você estivesse num lugar que você escuta um apito, que vai ter uma tsunami, ou que você vai ter um vulcão entrando em erupção, e você não sabe se vai chegar até você. Então, você corre para o lugar mais seguro para tentar sobreviver. O que nós estamos vivendo é isso, né? Nesse momento é sobrevivendo, um dia de cada vez. Maravilha. Bom, pessoal, o programa tá bom, o assunto tá super interessante, mas a gente precisa fazer uma pequena pausa para os nossos comerciais. Daqui a pouco a gente volta com o Fala aí, Jô, dessa noite, com a psicóloga e a minha querida esposa, Daiane. Estamos de volta com o Fala aí, Jô, dessa noite, falando sobre o lado psicológico de toda essa pandemia, o que está acontecendo no nosso país e também no mundo diante dessa situação provocada pelo coronavírus. Daiane, vamos continuar. Eu queria falar com você primeiro em relação a toda essa situação nova para as nossas crianças e os nossos adolescentes, que de repente não podem ir mais para a escola e tem que mudar até o próprio sistema educacional, né? Então, em vez de estar ali na sala de aula com o professor, muitas vezes estão do lado de cá de um computador, eles que gostam tanto de ficar, né, no videogame, mas agora é sério e precisa estar ali para... Como está funcionando essa situação em relação a alunos, crianças, adolescentes e o aprendizado vai ser prejudicado? É engraçado, né? Semana passada eu atendi uma adolescente que ela disse assim para mim, nunca pensei que eu fosse falar isso, mas eu tô com tanta saudade de ir para a escola, né? Tanta saudade de ver meus professores, de ver os meus amigos. A gente teve a primeira fase aí, sempre eu gosto de segmentar para a gente entender o processo. A primeira fase eles estavam todos felizes, né? Porque eles iam, nossa, não ia para a escola, que bom, né? Vou estudar em casa. E isso, de uma maneira, não se tinha noção do que ia acontecer. Mas aí, primeiro eu quero parabenizar os professores, né, que estão se reinventando e estão se transformando nos youtubers mais amados pelos alunos. Isso é uma coisa muito positiva, porque essa posição do professor foi incrível. A gente sabe o quanto está difícil para eles terem que readaptar-se, toda essa questão pedagógica. E as crianças entrarem nesse novo formato. Embora eles sejam tão tecnológicos, a grande maioria nativos digitais, mas eles estão aprendendo também o que é estudar, fazer lição, mandar o trabalho. E não só as crianças, os adolescentes, os jovens fazendo faculdade, mas principalmente os pais, né? O quanto que está angustiante para os pais ter que lidar com mais essa atividade. Porque não é fazer lição de casa, não é estudar para a prova, mas ser ali o mediador do conteúdo que a criança precisa absorver, que o adolescente precisa aprender. Então, é um desafio que também nós estamos enfrentando, pais, professores, a escola, para que se tenha um mínimo de prejuízo. Se as crianças vão perder conteúdo, se vão absorver, eu acho que é muito difícil a gente avaliar isso, né? O que a gente percebe é que não dá muito para ser do jeito que está. Tanto que as escolas estão repensando, se antecipam férias, porque os pais estão ali dentro de casa, às vezes a família tem um computador, o pai está home office, a mãe está home office, ela tem 3 filhos e todo mundo precisa
trabalhar. Eu escutei de uma pessoa outro dia que ela nunca imaginei colocar o meu marido, os meus 3 filhos e o meu chefe no mesmo ambiente e trabalhar com todo mundo junto. Então, é uma situação muito nova para a gente identificar, vai aprender, não vai aprender. Eu acho que a gente vai aprender outras coisas. Aproveitando esse gancho, você acha que também vai ser um aprendizado em relação a se disciplinar? Porque, assim, ele agora está tendo que meio que se acostumar a uma nova realidade, mas também se disciplinar a estudar naquele horário, a prestar atenção estando em casa em alguma coisa, porque normalmente na escola está lá dentro da sala de aula, o professor está controlando, agora em casa ele está ali, nem sempre as aulas são ao vivo, né? Às vezes o online, mas é uma aula gravada, então quer dizer, o professor não está ali chamando a atenção, falando para parar de fazer bagunça, parando para ficar quieto, então ele tem que realmente prestar atenção e se disciplinar, né? Como na sala de aula tem aqueles que são mais disciplinados e tem aqueles que não são disciplinados. A escola geralmente ela coloca lá o conteúdo, né? O conteúdo programático, os horários que aquelas aulas estão e coloca a data para ser entregue as atividades. Não só as crianças, os alunos, mas uma dica é que todos nós precisamos criar uma rotina. Criar uma rotina nesse caos nos ajuda a estar menos desorientados. Então, procurar acordar mais ou menos no mesmo horário, fazer as atividades que precisam seguir um horário, ter um tempo para a gente, né? Então, assim, do mesmo jeito que adultos, crianças e adolescentes vivem na sua vida fora, antes desse isolamento, eu não diria isolamento social, eu acho que é isolamento físico, porque o social a gente continua, a gente vive uma realidade que a gente tem um mundo virtual que nos mantém socialmente já há algum tempo. Mas esse isolamento que a gente está, esse confinamento, vamos dizer assim, é importante que se tenha uma rotina. Então, independente de antes disso, vão ter as pessoas que vão ter mais facilidade para entrar numa rotina, que vão conseguir cumprir todos os seus deveres no tempo que lhe é pedido, e vão ter aquelas pessoas que não vão fazer. E me fala uma coisa, você falou das situações que começaram nas redes sociais, das brincadeiras, etc. E eu lembro que uma das brincadeiras que aparecia lá, o que vai acontecer primeiro? O suicídio, divórcio, não sei o quê. Mas o que a gente tem visto são, por exemplo, principalmente em prédios, uma pessoa que vai para a varanda e canta, ou um aniversariante que desce para a parte social e aí todo mundo nas varandas cantando parabéns. Esse está sendo o lado bom do distanciamento social. As pessoas estão percebendo também que o lado humano precisa prevalecer ao invés daquela loucura do dia a dia como a gente estava vivendo. Essa é uma das coisas mais maravilhosas, né? Eu falo que sempre tem o lado bom e o lado ruim das coisas. E essa coisa que o mundo está se mobilizando para tornar menos feio está muito bonito, né? Então, o que toca, vai para a varanda e toca. E aí os outros não reclamam se aquele está tocando sertanejo, se é clássico. O que as pessoas querem naquele momento é ter um mínimo de contato com o outro, fora do virtual. Então, essa é a parte bonita das homenagens, né? Das pessoas quererem homenagear, das pessoas quererem compartilhar sentimentos. E eu acho muito bonito também a solidariedade, né? Então, esse é o lado bonito mesmo, essa necessidade de convívio que as pessoas estão buscando formas de se relacionar sem estar próximo, né? E é no mundo inteiro, a gente não tem isso só no Brasil, mas a gente tem o mundo inteiro. E a gente tem visto também as pessoas se reinventarem até para se reunir, né? Fazendo aniversários virtuais, reuniões através de aplicativos aí onde as pessoas conseguem se reunir, quer dizer, estamos nos reinventando, né? Sim, as famílias estão... É muito triste você não poder estar em contato com o seu familiar, né?
Mas a tecnologia está aí. Então, tem os avós, vêm dos seus netinhos todos os dias, eles não podem tocar, mas vêm os netos, os aniversários que estão acontecendo, não esqueci como chama, umas festas virtuais que a moçadinha está fazendo para não perder o contato. Esse é o lado mágico de tudo isso, que é do ser humano, se reinventar para continuar convivendo. Acho bárbaro. Me fala uma coisa, você acha que as famílias, elas vão sair mais unidas dessa situação toda? Porque a gente está vendo lá, né, os casais, os filhos estão convivendo praticamente 24 horas dentro de casa, fazendo todas as atividades juntas. Então, quer dizer, o pai está ali trabalhando no computador enquanto a mãe está fazendo alguma outra coisa, o filho está assistindo aula e todo mundo junto, todo mundo podendo participar da rotina, do cotidiano de cada um, né? Isso vai causar uma união maior entre as famílias? Será que Deus colocou essa situação para que a gente aprendesse e voltasse a ter esse contato? As pessoas vêm há muito tempo pedindo isso, né? As mães, os pais, os filhos. A gente entrou numa rotina muito louca, trabalhando, fazendo coisas, as crianças cheias de atividades e pouco tempo para a gente usufruir da companhia. Não está fácil. É um desafio enorme que talvez, não sei se a gente vai ter a oportunidade de ter de novo. Eu escutei o Karnal falando uma coisa que eu achei bárbaro. Ele falou assim, vai ser a oportunidade daquelas frases do Instagram, minha família é o máximo, minha família é tudo, eu amo minha família, de verdade acontecer. Vai ser uma oportunidade de verdade a gente conhecer qual é a nossa dinâmica familiar. Volto a dizer, não está fácil, porque nós não estávamos programados para isso. Simplesmente está acontecendo essa oportunidade. Mas eu acho que sim, tenho certeza que as pessoas vão sair mais fortes, vão se reinventar, as famílias vão conseguir, através de cada um, se conhecer, né? E conhecer a nova dinâmica da família. Tudo tem um lado bom, tudo tem o outro lado, basta a maneira como a gente vê, né? Eu acho que o triste é você estar isolado no hospital, sem uma perspectiva de se você vai melhorar ou não vai melhorar. Estar em casa com a sua família, estar em casa naquela loucura, porque as crianças, uma coisa que está acontecendo muito, assim, as crianças não conseguem entender que o pai está ali trabalhando, que o pai e a mãe estão ali conversando com uma pessoa que eles nunca viram. Eles querem brincar. Agora eles já estão começando a aprender. A primeira semana foi muito mais difícil. Porque assim, peraí, papai, por que você não está brincando comigo? Você está conversando com essa pessoa, né? Mas agora, de novo, você está nesse computador. Você não sai do seu computador, né? E o pai explicando, o papai está trabalhando. Não, trabalhar é fora, não é em casa. Então, acho que depois de tudo isso, né, de reaprender, as empresas estão vendo o quanto é bom trabalhar, o funcionário ficar um dia em home office. Então, assim, tudo isso está ajudando para que a família tenha um novo olhar, uma nova dinâmica, as pessoas consigam se reorganizar, até porque nessa dinâmica familiar não tem mais aquela ajudante que vem fazer a limpeza da casa, que colabora e que transforma tudo numa leveza. A família também tem que agora organizar as tarefas domésticas. E tudo isso só ajuda, né? Depois de uma situação de crise, a gente volta muito mais fortalecido. E isso vai ser o outro lado bom da coisa. Você falou dessa rotina toda, né? Esse trabalho em casa, etc. E eu lembro que há um tempo atrás viralizou, teve um vídeo que viralizou nas redes sociais, que era um pai trabalhando, e aí toda hora o filho entrava na sala, né? Ele estava numa reunião em home office, e o menino entrava na sala toda hora e chamava o pai. Pai, vem fazer alguma coisa, vem fazer isso, vem fazer aquilo. E a mãe falava lá atrás, seu pai está trabalhando e tal. E virou uma coisa engraçada. E hoje, praticamente todas as casas estão vivendo essa situação, né? Então, quer dizer, realmente, o que era
ficção, teoricamente, virou a realidade para muita gente, né? E virou, né? E não tem quem não viveu uma situação muito parecida com isso, né? Porque o nosso trabalho passou a estar dentro da nossa casa. Uma casa onde tem cachorro, tem filho pequeno, tem o vizinho, né? E quando você está lá numa videoconferência, está dentro da casa das pessoas, né? E isso realmente é uma coisa nova aí, e que as pessoas estão tendo que aprender a lidar com isso também, né? Me arrumo para ir para trabalhar, né? Uma coisa muito interessante. Põe um paletó por cima do pijama. Põe um paletó em cima do pijama. É tudo isso. É uma situação muito nova. É o desconhecido. Mas eu acho que é nesse momento que a gente precisa aprender a se conhecer. Maravilha. Bom, estamos chegando no final do nosso programa dessa noite. Eu queria que você deixasse a sua mensagem final para todos os nossos telespectadores, para todos os nossos seguidores. A gente está vivendo uma das, eu acho que talvez a maior crise do mundo, que não é minha, não é sua, não é de São Paulo, não é do Brasil, mas do nosso planeta. E como eu disse aqui em alguns momentos, a gente sempre tem dois caminhos. A gente tem o caminho... Os dois caminhos começam com a indignação, com o medo, com a raiva. E depois a gente escolhe qual caminho a gente vai seguir. Se a gente escolhe o da lamentação, de esbravejar, de responsabilizar os outros, de ficar lamentando, gerando possíveis psicopatologias, ou a gente aprende. E aí, quando a gente aprende, tudo se torna melhor. Eu acho muito importante a gente pensar que de agora, até a gente saber que a gente não sabe quando isso vai acontecer, a gente viver um dia de cada vez, só por hoje, né? Se programar, fazer uma reflexão, cumprir com aquilo que a gente se propõe, porque nós não sabemos como vai ser o nosso dia de amanhã. Então vamos viver o dia de hoje, né? Confiantes, pensando positivamente. Excesso de informação. Me perguntam muito. Eu acho que uma dica é o seguinte: o que é excesso de informação? O que é excesso de informação para mim pode não ser para o Jô. Então, se eu preciso de informações o tempo todo para eu me sentir mais segura, ok. Porém, eu acho que uma das coisas que a gente precisa tomar cuidado é o tipo de informação que eu vou absorver. Então, tomar um pouco de cuidado com isso. E viver da melhor maneira que você puder neste momento. Buscar prazer nas pequenas coisas. Se você nunca cozinhou, experimenta cozinhar, né? Se você faz tempo que você não lê, escolhe um livro. Vai assistir filme. Vai fazer coisas que você nunca tem tempo para fazer. Se reinvente e olhe o outro lado. Eu acho que a minha grande dica é assim: já que a gente tem que viver dessa forma, que a gente faça isso da maneira mais positiva que a gente possa, que a gente consiga. A minha dor não é nem maior e nem a menor do que a do outro, é uma dor diferente. E é isso que a gente tem que pensar. Preciso aprender, preciso olhar para o meu problema, preciso ver o quanto que ele tem impacto em mim. E respeitar o outro, né? E todas as ideias dos outros, as angústias dos outros. Eu acho que é isso. A gente precisa de paz nesse momento, porque é ela que vai ajudar a gente a passar paz, fé, autoconhecimento. Eu acho que é isso. Maravilha. Bom, pessoal, estamos chegando ao fim de mais um Fala aí, Jô. Como eu tenho dito já durante todas essas últimas semanas, nós estamos vivendo um momento único, mas um momento de união, onde toda a nossa sociedade precisa estar unida para vencer esse inimigo comum e invisível. Mas eu queria também aproveitar para dizer que essas 2 últimas semanas foram muito especiais. A semana passada, dia 2, eu comemorei o meu aniversário aqui no nosso programa, entrevistando meu pai. E hoje,
quinta-feira, dia 9, estamos comemorando o aniversário da minha esposa. Então, eu queria deixar aqui um mega parabéns, um eu te amo público para toda a nossa cidade, para todos os nossos telespectadores, para todos os que assistem o Fala aí Jô, e seja muito bem-vinda todas as vezes aqui no nosso programa. Te amo. E amo vocês também. Uma boa noite e até a semana que vem com mais um Fala aí Jô aqui na Rede Connect TV. Até lá.